Só que há um pedido de oração, eu vou tentar lembrar, vou marcar aqui para não esquecer. Nossa irmã Conceição é a tia da Luciana e o Cláudio estão precisando, né, de ter esse contato aí, a intervenção de Deus pela sua saúde. Nós já louvamos uma canção que fala disso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para o nosso estudo. A formação de um discípulo. Esse estudo a gente já está já algumas semanas, bastante semanas, e Deus tem falado muito ao nosso coração. O estudo foi dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente tratou, agora esqueci a expressão, eu vou falar para vocês aqui. A primeira parte a gente tratou do o que é discipulado, né? O que é discipulado. Aí tratamos disso e foi bem bacana. Esse o que é discipulado é um resumão. Segunda parte, quem é discípulo. E nessa parte, quem é discípulo, a gente trouxe as características de um discípulo. A gente trouxe aqui as características daquele que segue a Jesus. Não é porque você frequenta a igreja, não é porque você canta, porque você participa do coral, ou não participa de nada, está na igreja todo domingo, que você é discípulo de Jesus. Não é. Isso não nos agrada. Você só mostra que você tem um compromisso religioso. E Deus não quer pessoas religiosas, quer mais do que isso. O discípulo de Jesus, evidentemente, terá essas características religiosas também, né? Mas não só, porque o discípulo tem aquele compromisso lá dentro. O religioso tem compromisso com a capa, com a coisa externa. A aparência é o que fala mais alto. Quem é discípulo de Jesus, compromisso lá dentro. E aí nós terminamos. A gente falou da obediência, falou da submissão, falou do amor ao próximo, falamos da oração. Quem é discípulo de Jesus tem essas características. É a pessoa que ama a palavra de Deus, é a pessoa que obedece a palavra de Deus, é a pessoa que é submissa, faz as coisas para Deus sem questionar, sem reclamar, sem murmurar, faz com gratidão porque sabe quem é o Senhor, sabe quem é que manda. A pessoa, ela é percebida e reconhecida porque ela ama uns aos outros, e é a pessoa que se comunica com Deus e fala com Deus. E quem fala com Deus é transformado. Essas são as características. Hoje, nós vamos estar iniciando a terceira parte, que é como fazer os discípulos. Vamos lá? Vamos nessa? Então, o primeiro assunto, o primeiro tema, então, dessa terceira parte, é que o discípulo, ele é criado para reproduzir. Criado para reproduzir. Eu achei legal essa imagem aí, porque é aquela imagenzinha que você dobra o papel, dobra, aí faz o recorte de um bonequinho só. Um discípulo, você. Mas depois, quando você abre, você tem a multiplicação de bonequinhos, né? Então, a ideia que eu quero passar para os irmãos é essa. O discípulo, ele é criado para reproduzir. A essência dele é a reprodução, é fazer mais discípulos. Bacana? Então, olha só para mostrar para vocês aí algumas passagens. Há dezenas, talvez esteja exagerando, mas há várias passagens dessa relação de Jesus com os discípulos para que eles deem fruto. E dar fruto aí é essa questão da multiplicação de discípulos. Você precisa gerar outras pessoas. Então, vai lá, acompanha comigo. João capítulo 15, versículo 5. Diz assim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Vamos, pessoal, próxima. Ainda no capítulo 15, verso 16. Eu os escolhi para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tá bom? Quer mais? Tá bom. Você pediu? Então mais um. Ainda no capítulo 15, versículo 8. O capítulo 15 é importante porque Deus, ele faz Jesus falar, eu sou a videira verdadeira, lá no versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, o ramo que estiver em mim, esse dá muito fruto, né? Eu poderia também trazer isso. E aí, Jesus, ele faz uma comparação, comparando-se a uma videira.
e comparando os discípulos aos ramos dessa videira. E, no fundo, revelando a necessidade de quem está ligado a Jesus, naturalmente, produz fruto. E aí ele vai falando que aquele que não der fruto é cortado, é lançado fora, e aí por aí vai. Né? Você é discípulo de Jesus, você precisa reproduzir, fazer mais discípulos. Então, no 15, versículo 8, vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim o que, irmãos? Não escutei. E assim serão meus discípulos. Serão os meus discípulos se você fizer o quê? Volta para mim que eu quero olhar nos seus olhos. Você vai ser discípulo se fizer o quê? Se der muito fruto. Ok. Se der muito fruto. É isso aí. Toda a preocupação desse estudo lá no início, você vai lembrar que toda a preocupação minha é de certificar, de lhe garantir, de lhe dar total segurança de que você não é joio, de que você não é uma pessoa que brinca de ser crente. Lá no início eu tenho falado sempre isso. Quem nos garante que nós somos joio? A Bíblia fala que vai ter joio. A Bíblia fala que vai ter uma surpresa no dia do juízo de pessoas que estavam na igreja achando que estava tudo bem e estava tudo mal. E eu estou tentando, me esforçando, fazer com que você tenha essa autoanálise, para que você perceba se você é joio ou é trigo. Se você perceba se você é um religioso que prima pelas formalidades ou se você é um cristão. Tá joia? Bom, e nada melhor do que esse estudo para nos dar elementos que nos dê essa segurança. É como se fosse um prumo, né? Uma régua, que você vai ver se você está tortinho ou se você está no caminho certo. Já falamos das características, agora eu estou dizendo que é da natureza do discípulo dar fruto, se reproduzir. E vimos que não dá fruto não é discípulo. Tá? Eu separei aqui uma frase do livro, lá na página 84. O livro, a gente está estudando esse livro, lembra? É do Keith Phillips, A Formação de um Discípulo. Então, lá na página 84 está assim, o Phillips diz: não há chamado mais alto, comissão mais clara no Novo Testamento do que a ordem de reproduzir em outros o caráter que o Espírito de Deus criou em você. Não, Flávia, volta. Isso aqui é bacana, volta. Reproduzir em outros o caráter que o Espírito de Deus criou em você. Ok? Então, há uma demanda, há uma ordem, há uma necessidade. Se você é servo de Deus, você precisa fazer outros servos de Deus. Se você é um cristão, você precisa ensinar outras pessoas a serem cristãs. E por aí vai. Isso não é capricho. Isso não é fazer o que me dá na telha. Isso é a natureza do discípulo. E aquele que não der fruto é cortado e lançado fora. Ou melhor, aquele que não der fruto é um sinal, é uma... Me ajuda, Flávia, com a palavra. Flávia também não fala nada. É uma evidência de que você é discípulo. Qual é essa evidência? Se você dá fruto. Se as pessoas colam em você e se parecem mais com Jesus. As pessoas que colam em você, elas se parecem mais com quem? Se você é discípulo, colou em você, se parecem mais. Aí você vê pessoas que nos xingam porque estão do seu lado.
Aí você não vê pessoas tendo um comportamento assim porque está do seu lado. Aí você vê pessoas mudando de atitude porque está do seu lado. Ou tem sido o contrário. Quando você se junta com algumas pessoas, você se parece mais com elas do que com Cristo. Ô, filhinho. Filhinho, acorda, filhinho. Vá se converter. Pior que não é você que se converte, né? Você não tem condições de se converter. Vá clamar a misericórdia de Deus. Peça que com Ele entre na sua vida e transforme a sua vida. Tá joia? Bom, Paulo, ele revela a gente. Eu vou pegar aqui o exemplo de Paulo para falar algo que a gente não tem muito costume. Pelo menos algumas igrejas têm, algumas denominações têm. A nossa não tem muito esse costume, que é de se identificar como um pai espiritual, como uma mãe espiritual, tratar pessoas como filhos espirituais e ter todo um envolvimento e um compromisso. Isso aí seria muito bom. Eu já vi muita coisa ruim a respeito disso, como que a pessoa assume um papel de dominação sobre a outra. Eu estou fora disso. Eu não domino nem você que é minha ovelha, você sabe disso. Estou fora. Mas essa relação de pai espiritual, filho espiritual, mãe espiritual, isso é bacana, tem um lado legal nisso. Paulo, ele revela essa atitude. Pode mudar, filha. Paulo revela essa atitude, revela o significado de ter filhos espirituais saudáveis. Olha que texto bacana. Lá em Tessalonicenses 2, 19 a 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo aqui como um pai orgulhoso, Paulo aqui como um provedor feliz. Olha, se tem alguma coisa que me glorie, se é uma coisa que me alegra, é ver vocês crescendo, vendo vocês sendo servos de Deus. Essa é a minha esperança, essa é a minha alegria, essa é a minha glória, né? Esse é o meu galardão, é ver Cristo formado em vocês. Isso é bacana demais. E volta de novo, vai lá. E Paulo, ele é categórico, né? Ele diz assim, ele descreve, né, da esperança, da alegria, da coroa. Ele diz, olha, não são vocês? São as pessoas que estão voltando para Jesus, que estão caminhando com Jesus, e de fato é isso. Você que já teve a oportunidade de levar alguém até Cristo, você que já teve a oportunidade de caminhar com essa pessoa, de ver ela crescendo, de ver ela gerando outros discípulos, como que isso a gente fica feliz, de ver aquele marido ruim, cachaceiro, brigão, e agora ele está pianinho, está no Senhor, é fiel à sua esposa, que é maravilha. Isso é extraordinário ver o poder de Deus transformando as pessoas. Tem uma outra experiência sobre isso que vale a pena a gente refletir. É assim, eu sou o pai espiritual da pessoa, você minha irmã, eu sou a mãe espiritual. Aí eu falo, ensino, digo, e informo, mas aí você vê que a pessoa não fica no caminho, não permanece, sai, se desvia, continua fazendo coisa errada. Aí você dá de ombro e fala assim, eu fiz a minha parte. E aí você volta as costas para a pessoa e fiz a minha parte, falei. Faz lembrar também daquelas pessoas que acham que Deus nos chamou para fazer convertidos. Você vai para um lugar, aí você prega, aí 30 pessoas aceitam Jesus e você volta feliz da vida. Fiz a minha parte, agora que Deus tome conta. E larga os 30 para lá. Paulo não tinha essa ideia nisso aí. A gente já viu lá no início, acho que foi no primeiro encontro nosso, que isso não tem nada a ver. Jesus não mandou você fazer convertidos. Jesus mandou você fazer discípulos. Vamos ver o exemplo de Paulo? Separei aqui 3 versículos, Paulo falando qual era essa relação de Paulo com seus discípulos, né?
Paulo, ele diz lá em Filipenses, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Ele está falando dessa relação da formação de discípulos, aos filipenses. Agora, aos tessalonicenses, ele fala também, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo aqui, ele chegou nos limites dele, olha, como alguns dizem, né, pediu pinico. Não consigo, parei. Timóteo, vai lá. E Timóteo foi para garantir que o pessoal permanecesse firme. E ele diz ali, não tornando inútil o nosso esforço. Joia, não tornando inútil, né? Seguindo, agora aos Gálatas, Paulo também escreve aos cristãos lá da Galácia, ele escreve, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vocês observaram que nesses 3 versículos há uma palavra em comum, né? É a palavra de esforço, me esforçando. Paulo se esforçava. Há um versículo muito bonito que diz, e eu mais do que nunca tenho vivido, tenho sentido essa experiência. Paulo fala, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Veja, Paulo era aquele evangelista que ia para o campo, ganhava almas e ficava no campo e discipulava, e tinha zelo, e tinha preocupação, e depois ele levantava líderes para continuar ali, discípulos que geravam outros e apacentava, depois ele ia embora para outros campos, mas não esqueciam deles, e voltava a falar, escrevia carta para eles, e procurava saber de notícias. Esse é o compromisso do discipulador. Jesus nos chamou para termos esse compromisso com as pessoas que a gente está ensinando serem como Jesus. Quem é cristão tem esse compromisso de formar outros cristãos. Na verdade, tem essa missão, tem essa ordem. Lembra lá da grande comissão, né? Em Marcos 16:15, em Mateus 28, 19... ide, faça discípulos. A ordem, ide, faça discípulos. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pregar o evangelho, fazer, batizar. O que me deixa perturbado, irmãos, porque os nossos olhos se fecham para essa realidade, e a gente acha que ser discípulo de Jesus é se voltar para nós mesmos e pronto, acabou. Me mostra na Bíblia onde isso está, me mostra que segurança você pode ter. Eu estou aqui para perturbar a sua vida, eu estou aqui para perturbar seu coração e mostrar para você, se você é discípulo, o Espírito Santo já tem falado e tem te incomodado. Se isso não tem acontecido, filho, tem coisa errada. Vai clamar a misericórdia do Senhor. Porque todos aqueles que têm compromisso com Cristo, Ele dá continuidade à missão. Somos corpo de Jesus. Somos corpo de Jesus. Nós temos uma missão. E que missão é essa? Continuar aquilo que Cristo começou. E todos aqueles que são seus discípulos obedecem o mestre. Ora bolas, que compromisso é esse com Deus? Ué, que relação é essa de mestre e discípulo se você não está nem aí para a vontade do Senhor? Tem alguma coisa errada. É o que eu estou tentando abrir seu olho.
Estou tentando abrir seu olho. Eu preciso trazer um conceito lá de trás, já falado para vocês, e reforço aqui. Para ser discípulo, precisa morrer. E só depois ele é capaz de dar fruto. Olha que versículo bacana. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Olha para mim. Só pode fazer discípulo aquele que morrer. Como o exemplo da semente que Jesus traz. E essa morte, ela não é definitiva no batismo, como muitos acreditam. Essa morte é diária. Nós precisamos morrer diariamente. Diariamente. Acordou, a natureza tem que morrer. E só pode reproduzir a vida de Jesus, só pode fazer nascer alguma coisa, só pode dar fruto a semente que morrer. E quando a gente fala que tem que morrer, a gente está falando daquela relação de Jesus Senhor. Não é mais o meu coração, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Tem coisas que a gente diz não sofrendo, tem coisas que a gente faz sofrendo, tem coisas que a gente vai para a igreja, né? Muitas vezes a gente vai para a igreja, às vezes enjoada, não quero ir para a igreja, mas vai para a igreja, olha aí, isso é morte, a morte, morte. Ah, eu não quero orar, mas ora. Não quero ler a Bíblia, mas lê. Por quê? Porque o discípulo morreu. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, essa coisa das coisas velhas se passaram, está falando da morte. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem morre, e essa morte é diária, não existe. Não, é diariamente, diariamente você tem que morrer. E se você morre diariamente, você dá fruto. Se você morre diariamente, você está no caminho. E fazer discípulo é muito mais do que eu ensinar uma pessoa a ser como Jesus. Não para ali. Eu vou entender que eu estou no caminho certo quando eu estou ensinando uma pessoa a ser como Cristo é, e essa pessoa está ensinando uma outra a ser como Cristo é. Aí fechou. Aí completa a missão. Aí eu parto para outro e faço a mesma coisa. Eu fiz aqui um gráfico legal que explica um pouco essa relação para a gente. Vamos lá. Está aí, ó. Lá pequenininho, evangelizo uma pessoa e discipulo essa pessoa e ensino ela a ser como Jesus é. Aí essa pessoa faz isso com uma outra pessoa. E está lá a segunda geração de discípulos. Né? E assim vai seguindo. E a terceira, a quarta, enfim. Se não rolar isso, não dá certo. Ou melhor, é capenga. Porque a ideia de que dar muito fruto, lembra? Dá muito fruto. É essa ideia de que o meu discipulado, ele está completo quando a pessoa que eu estou me aproximando, me aproximei e estabeleço uma relação de amizade e ensino ela a ser como Jesus é, se ela já está fazendo isso com outra pessoa. Aí beleza, aí fechou a ideia de Jesus, tá? E eu preciso aqui acender uma sirene aqui, ó. Eu acho que eu estou vendo o seu coração. Estou vendo o que você está pensando aí, minha irmã, meu irmão. Estou vendo. Vê se não é isso, ó. Manda eu gelar de Flavinha. Olha a sugestão de Satanás. Olha a ideia de Satanás. Ele chega para você e... Cadê o próximo
piquezinho. E ele fala assim no seu ouvido, Satanás, ó. Você vai evangelizar, você vai ensinar o quê? Você não é boa o suficiente para ensinar ninguém. O diabo falando na sua orelhinha. Você, toma vergonha nessa cara, olha o seu comportamento, olha como que você está fazendo, olha como você é dentro de casa, olha como você é na escola, olha como você não sei o quê. Está o diabo sussurrando, aí você, ó, se encolhe, a acusação te joga no chão e você, é verdade, quem sou eu para fazer alguma coisa? Isso é o diabo. Isso é o diabo. Isso aí é o Senhor tentando. Gostou do Senhor, né? Isso eu aprendi na televisão. Isso é o cão não, o gato, porque o gato é pior que o cachorro. Isso aí é o gato. O gato. Isso aí é o inimigo botando na sua cabeça uma ideia que não tem nada a ver com Cristo, que te paralisa e faz você ser um infrutífero. Ou seja, o diabo está conseguindo fazer com que você não seja um discípulo de Jesus. É isso aí. Como? Colocando essa ideia na sua cabeça, filho. Quem é você? Olha o que você faz. Olha como que você é. Olha como que você fala. Olha o que você deixa de fazer. Você vai ensinar o quê? Você é o diabo acusando. Se você cai nessa conversa, isso mostra que você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda continua achando que é você que vai fazer acontecer. Você continua achando que as suas obras vão fazer alguma coisa. Não é o que eu tenho ensinado. Não é o que eu tenho ensinado. Olha que frase bacana que o Phillips fala para a gente sobre isso. Não é sua bondade, mas a perfeição de Cristo em você que o qualifica para fazer discípulo. Não é aquilo que você sabe, mas aquele a quem você conhece, Jesus. Se você morreu para si mesmo, então Cristo reproduzirá o caráter dele por seu intermédio. Bacana, hein? 10. Não é você, é Cristo em você. As pessoas não estão para te imitar, as pessoas estão para imitar aquela pessoa que você se submete, aquela pessoa que você se rende, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos desqualificados, mas é Cristo quem nos justifica. A relação de dependência do Senhor, ela se aplica em tudo na nossa vida. Você não vai evangelizar porque você é bom, você não vai fazer discípulo porque você é perfeito, já está preparado. Não, filho. Você está se preparando a cada dia, você vai se qualificando a cada dia, é conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Está me entendendo? Olha que frase bacana. Isso nem é uma frase, isso aí é um compromisso que eu quero que você assuma. É um pedido que eu faço. Assuma agora mesmo um compromisso pela fé. Pela fé. Compromisso pela fé de obedecer à ordem de Cristo de fazer discípulos que reproduzam. E aí? Vamos ou não vamos? Assuma. Assuma o compromisso. Tá junto? Estamos juntos? Estamos juntos ou você está falando só porque eu estou falando? Isso. Assuma o compromisso. Assuma esse compromisso pela fé.
Quem vai garantir, quem vai fazer as coisas é Deus, fofo, não é você. Você só precisa ter essa iniciativa, Senhor, eu quero, conta comigo, Jesus, e cola com alguém. Essa coisa de fazer discípulo, não é você, pega 300 pessoas, tá, pega 15, não pega 15, não pega 5, não, pega uma pessoa, uma pessoa, e assuma esse compromisso com essa pessoa, uma pessoa, e caminha com ela, vai com ela, ensina ela a ser, veja ela reproduzindo, passando a vida de Cristo para outras pessoas também. Quando você sentir que ela está bem, está caminhando, está gerando pessoas, aí escolhe outra pessoa e faz a mesma coisa. Porque o tempo que você vai dedicar para essa que já está, vai ser menor, você pode se dedicar a outra pessoa. E por aí vai. A nossa igreja, ano passado, eu acho que foi ano passado retrasado, criamos um projeto. Você lembra qual é o projeto? Bota aí, filha. Ninguém sozinho. Eu quero mais uma vez trazer a lembrança desse projeto. Eu, quando faço assim, é para você, entendeu? Eu quero que você ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Na nossa igreja, muito obrigado. Na nossa igreja não pode existir ninguém que se sinta só. Ninguém. Na nossa igreja, pelo menos uma pessoa tem que caminhar junto com a gente. E eu quero que você ore. Ore, peça e grude, caminhe. Quantos visitantes, quantos jovens, juventude, quantos jovens precisando, gruda aquela pessoa, entendeu? Gruda com ela. Você sabe quem é que eu estou falando, sabe? Acho que sei. Aquela menina. Essa coisa de, eu vou escolher uma pessoa do sexo, essa coisa de sexo oposto não dá certo não, entendeu? É bom menino ficar com menino, menina ficar com menina, porque pode dar confusão. Caminha junto. Compromisso de Cristo mesmo. Isso não pode ser uma decisão precipitada, não pode ser uma decisão de calor, tem que ser uma decisão de oração. E que Deus nos abençoe.